Boa noite a vocês, alunos do primeiro período do curso de enfermagem da EMS. A aula de hoje é sobre as primeiras escolas de enfermagem que surgiram no Brasil. Faz parte da disciplina de História e Enfermagem, em decorrência da substituição das aulas presenciais, nós estamos dando a vocês essa assistência remota. Antes de nós falarmos do ensino de enfermagem no Brasil propriamente dito, é necessário a gente voltar um pouquinho no período histórico e pensar como surgiu o ensino da enfermagem ao redor do mundo. De modo que na Inglaterra foi o local que mais se destacou devido à presença de Florence Nightingale, com a introdução da enfermagem moderna a partir do ano de 1860. No ensino do sistema Florence Nightingale, havia uma seleção muito criteriosa daquelas pessoas que se candidatavam a ser enfermeiras, né? Ela surgiu primeiramente como uma profissão mais feminina e depois os homens foram adentrando a profissão. Mas em 1860 ela era exclusivamente feminina, então havia uma seleção criteriosa das candidatas. O ensino teórico era feito de forma sistematizada e ele tinha também um caráter religioso e caritativo, de modo que muitas mulheres se candidatavam à profissão por acreditarem que acreditavam que a profissão era um chamado de Deus, ou para fazer caridade, pensando na purificação de suas almas. Durante o curso de enfermagem, as enfermeiras na época formadas por esses cursos, elas deviam ter as habilidades principalmente para realizar os curativos, aplicar cataplasmas e a fitoterapia. Essas eram as habilidades principais na época. E as mulheres que que queriam ser enfermeiras na época, elas deviam ter as seguintes características: elas deviam ser leais, sóbrias, pontuais, dignas de confiança, calma, organizada, com uma aparência correta e elegante. Essas eram alguns dos pré-requisitos para a profissão. Nos Estados Unidos, as escolas foram criadas entre os anos de 1873 a 1890, de modo que o primeiro curso universitário foi criado em Minnesota no ano de 1909. E no ano de 1916 houve uma expansão estrondosa dos cursos universitários do ensino de enfermagem nos Estados Unidos. A finalidade do ensino de enfermagem lá nos Estados Unidos era assistir os pacientes indigentes que não tinham local para morar, que viviam nas ruas, e dessa forma as enfermeiras começavam a ser preparadas para atender a comunidade. Então, primeiro, elas atendiam aqueles pacientes que eram moradores de rua, para poder atender depois a demanda populacional. Em 1917, começa uma proposta curricular para que os cursos fossem organizados de melhor forma, e aí eles passam a ter a duração de 3 anos pelo menos, e era exigido, além daquelas características que nós vimos, o ensino secundário também para poder desenvolver a profissão. Aqui no nosso país, no Brasil, o que nós temos de relato é que a função da enfermagem era, no período colonial, muito prático, então não havia a exigência de ter uma escolaridade específica para desenvolver os cuidados. No Brasil, os primeiros cuidadores que nós temos referências foram os pajés, mas depois foram surgindo os padres jesuítas, como nós já falamos, as irmãs de caridades, outros padres, voluntários e os escravos sob supervisão dos jesuítas.
No ano de 1890, surge no Brasil a primeira escola que seguia o sistema de Florence Nightingale. Essa escola surgiu devido ao decreto 791 de 1890 e ela se chamava Escola Nacional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital Nacional de Alienados e ficava no Rio de Janeiro. Com o decreto e a criação da escola, então as religiosas começaram a sair do trabalho de enfermagem, que até então era desenvolvido por elas, e vieram enfermeiras francesas para que pudessem ensinar e trabalhar nessa instituição. O atendimento prioritário naquela época era o atendimento psiquiátrico, porque a escola funcionava dentro da escola do Hospital Nacional de Alienados. Hoje em dia, essa escola continua existindo, ela se chama Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e é a Unirio. Continua com a sede no Rio de Janeiro. Essa é uma foto, a primeira de cima, como nós podemos ver, é a foto da inauguração da Unirio. E agora embaixo a gente tem algumas fotos mais atuais de como essa escola de enfermagem se encontra. No ano de 1892 surge na cidade de São Paulo o Hospital Evangélico, que ele era voltado principalmente para as pessoas mais abastadas. Esse hospital tinha o ensino de enfermagem, mas o ensino ele era ministrado em inglês e visava atender principalmente famílias estrangeiras. No ano de 1916, surge a Cruz Vermelha no Brasil e ela foi criada pensando especificamente nos feridos de guerra. Ela não era subordinada ao Ministério da Saúde, não havia esse ministério na época. Então, ela era subordinada ao Ministério da Guerra e ela ficou funcionando junto com as escolas do Rio de Janeiro. Mais para frente, no ano de 1922, esse famoso médico chamado Carlos Chagas criou a Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública. E as enfermeiras norte-americanas dessa fundação Rockefeller é que vieram fazer os cuidados e o ensino da profissão no Brasil, especialmente as enfermeiras Ethel Parsons e Clara Louise Kennever, elas que comandavam as demais enfermeiras tanto no ensino quanto na assistência, nesse ano de 1922. 4 anos após, no ano de 1926, essa escola passou a se chamar Escola de Enfermagem Ana Nery. E isso é um marco para a nossa profissão, gravem bem isso. No ano de 1926, então, a escola passou a se chamar Escola de Enfermagem Ana Nery. E em 1931 foi decretado que a escola Ana Nery devia servir como modelo, como um padrão para os demais cursos de enfermagem no Brasil. E daí é que vem aquela história que as pessoas perguntam, mas você faz enfermagem padrão? Mas você é enfermeiro padrão? E essa palavra padrão, ela está associada com o modelo da Escola de Enfermagem Ana Nery. Então, todas as escolas seguem esse modelo, seguiram e seguem até hoje. Por isso que vem essa palavra padrão. Se nós fôssemos pensar historicamente, enfermeiros padrão seriam apenas aqueles formados na Escola Ana Nery. Mas foi uma coisa que ficou tão gravado na cabeça das pessoas que quando elas perguntam para nós, se você estiver disposto a perguntar se você faz enfermagem padrão, se você é enfermeiro padrão, é por conta disso. Se você quiser explicar, é por conta que no ano de 1926 houve a Escola de Enfermagem Ana Nery e depois ficou decretado que ela deveria ser um padrão para o ensino de enfermagem, ok? Esse ensino deveria ter uma duração de 2 anos e 4 meses na época e ele era dividido em algumas fases, de modo que a última fase era a parte prática.
sendo o ensino de enfermagem clínica e de saúde pública. Para que a pessoa pudesse entrar na escola de enfermagem, era exigido o diploma da escola normal como um pré-requisito. Se a pessoa não possuía o diploma da escola normal, as pessoas deviam provar que estavam capacitadas para realizar o curso, provar que sabiam ler e escrever, que tinham destreza manual, que poderiam desenvolver habilidades para a profissão. Os 4 primeiros meses do ensino da profissão, eles eram correspondentes ao período de estágio probatório das escolas norte-americanas. Então, ele era principalmente teórico nesses meses, não havia prática. Mas depois era necessário que as pessoas que estavam estudando enfermagem na época prestassem serviços de pelo menos 8 horas diárias no hospital onde fazia o estudo. E lá, durante essa prestação de serviço, elas tinham direito à moradia, uma pequena remuneração mensal e 2 meias folgas por semana, ou seja, 2 meio períodos de folga, ou à tarde ou de manhã durante a semana. Então era um regime bem intenso, bem puxado. Essa foto é do internato da Escola de Enfermagem Ana Nery, onde as pessoas que estudavam enfermagem também acabavam residindo, além de prestar o seu atendimento no hospital. Essa foto é do ano de 1926. Aqui mais algumas fotos. A de cima um pouco mais antiga, das primeiras turmas de enfermagem que foram formadas na Escola de Enfermagem Ana Nery, e agora a faixa atual da UFRJ, onde funciona a Escola Ana Nery. Mais para frente houve, no ano de 1930, a criação do MEC, e isso foi muito bom para a profissão, porque as autoridades começaram a ter consciência de que o ensino precisava passar por melhorias, precisava passar por reformas. E as escolas de enfermagem começaram a expandir cada vez mais depois que o Ministério da Educação foi criado. Até o ano de 1956, então 26 anos após a criação do MEC, já haviam 33 escolas de enfermagem no Brasil, mais de uma por ano aberta. Historicamente, a gente deve pensar em 2 grandes universidades brasileiras, além dessas que nós falamos, que foram as primeiras a instituírem o ensino da enfermagem. No ano de 1939, surgiu a Escola Paulista de Enfermagem, junto à Escola Paulista de Medicina, que já existia. Essa escola foi fundada pelas missionárias de Maria. Ela existe até hoje e ela funciona com o Hospital São Paulo e com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. 5 anos depois, surge também uma importante universidade brasileira. Em 1944, a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, da USP. Essa é uma escola estadual, a primeira é uma escola federal. E ela foi fundada por conta das necessidades do serviço de saúde pública. Todas as universidades, todas as faculdades, todos os lugares que ensinam enfermagem no Brasil e no mundo, eles seguem as normas mínimas educacionais estabelecidas pelo Comitê Internacional de Enfermeiras, o CIE, que é um comitê que existe até hoje. Ele possui sede na Suíça e ele que determina as normas para que as faculdades funcionem e realizem o ensino. E a partir dessa época foram surgindo as entidades de classe brasileiras, como por exemplo a ABEM, que nós vamos verificar nas próximas aulas. Essas são as referências utilizadas para a aula de hoje, que pode ficar como material complementar para vocês. Um abraço a vocês e até a próxima aula.